Olá, gente, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, né, tentando gravar um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo, né, e a vocês também pedir que faça, se inscreva no meu canal, dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários. É útil para mim eu saber os feedback. Eu sei que o número de pessoas que não está havendo interesse, né, pelo número de inscritos que eu tenho, o número de visualizações está muito abaixo. As pessoas reclamam que os meus vídeos são longos. Eu tenho procurado fazer em 15, 20 minutos. É impossível fazer num assunto tão complexo é, em 15, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Se as pessoas não têm tempo, infelizmente eu não posso fazer muita coisa não. Eu já faço correndo, né, em 15 minutos. Eu já passo, vamos dizer assim, por cima de muita coisa, de muita informação que eu tinha que passar. Mas é que é impossível ser mais rápido, né? Ser rápido, ser eficiente em pouco tempo, em 5 minutos. Se fosse outros assuntos, mas assuntos de direito geralmente envolve muita informação. Então, eu peço a vocês que tenham paciência e dedique um pouquinho de informações. Procure pesquisa mais, né? Comentem, peçam sugestões para que eu possa melhorar. Porque eu estou tentando passar uma informação que é fundamental para nós, né, que é o conhecimento do direito do idoso. Por exemplo, eu vou falar sobre o direito de habitação. Quer dizer, qual é o idoso que não quer ter uma casa, né, que não quer tranquilidade? Porque quer encontrar a felicidade do homem na terra, dê a ele um lar, né? O que mais, a primeira alegria do homem foi quando ele fez. Ele era nômade, vivia andando dia e noite ao Deus dará. E quando ele conseguiu fazer vamos dizer assim, um barraco, né, e conseguiu colocar a família em tranquilidade, e ele dormiu a primeira noite sem ser agredido pelas intempéries, pelos animais ferozes. Ele encontrou a paz e daí começou as aglomerações humanas, né? As sociedades. Então é fundamental a habitação, porque a habitação é a coisa mais importante que um ser humano precisa. Tá? Então, o que diz assim? Diz a lei do idoso, né? O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Quer dizer, as pessoas, o ideal é que o idoso tenha família e more com a família até enquanto vivo for. Se não, ele, por preferência, ele quer morar só, ele pode morar sozinho também, na sua casa ou alguma instituição, né? Asilo, casa lá, etc., como o nome que queira dar, né? A assistência integral, quando a pessoa não tem família, quando a pessoa não tem condições financeiras, aí vem o Estado e garante a assistência integral, né? Que seria a permanência numa instituição, num asilo, numa casa de caridade e assim sucessivamente. As organizações que dão asilo, né, vamos dizer assim, que atendem as pessoas idosas, elas têm que ter uma identificação. Asilo, geralmente chama-se lá, né? Enfim, não pode ser de portas fechadas, não. Tem que ter uma identificação que ali é uma casa para idosos, é uma casa de idosos, é uma família, né? E tem que ter ela tem que ser registrada nos órgãos, nas prefeituras, nos institutos, né? Tem que ter quando você for procurar um asilo, você tem que estar atento que a casa tem que ter todos esses documentos, né? Alvará de funcionamento, aprovação do Conselho Municipal do Idoso, do Conselho Estadual, do Conselho Federal, para que não fique, né, seja aquela chamada casas clandestinas, que infelizmente existem, né? E fica, nós estamos tentando, e às vezes é um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, a vida toda. E elas não têm, e quando acontece um acidente, é um Deus nos dará, né? E lá vem o Estado, e sabe como é que é uma pessoa idosa, né? Até regularizar a sua vida. Outra coisa importante são os programas habitacionais, né? Porque é engraçado porque a gente não parece que o idoso não tem direito a crédito imobiliário. Tem sim. O idoso ele tem preferência lá, quando ele lança a Caixa Econômica, o Banco do Brasil lança empréstimos
do sistema financeiro da habitação, o idoso tem que ter esse tipo de facilidade, ele tem que ter um crédito especial, né? Nos programas habitacionais públicos, nessas casas Minha Casa Minha Gente, Minha Casa Minha Vida, eu nunca tinha ouvido falar que eles dão preferência ao idoso. Eles não falam isso. É o próprio Estado fazendo vídeos, né? Não vamos divulgar não, mas eles têm que ter eles têm a prioridade na aquisição do imóvel da casa própria. Então a pessoa idosa tem prioridade na aquisição da casa própria quando essas habitações construídas pelo Estado, pelo governo, né? Seja do município, seja do Estado, seja do governo federal, né? É pelo menos uma reserva de 3%. Se ele vai fazer 100 casas, né? Então ele tem que botar 3 casas lá para o idoso, né? 3%, ou se é 1.000 casas, né? E 300 vai ser dedicada para idoso, tá ok? Implantação, eles têm que, nessa construção, eles implantar, né, equipamentos urbanos, comunitários voltados para o idoso, né? Como tem esse no governo da presidente Dilma, ela colocou essas academias da saúde, né, para o idoso se exercitar e assim sucessivamente. Então é importante que isso venha, né? Esse é o eu já falei até algumas, torna-se repetitivo, né? A eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia de acessibilidade do idoso. Imagine, né, nossas calçadas, né, no Brasil inteiro não existe uma rua, uma cidade preparada para o idoso, porque as calçadas não tem um regulamento, não tem uma cidade, não tem uma prefeitura que regulamente a calçada. Então tem calçada alta, calçada baixa. O idoso ou a pessoa deficiente físico, numa cidade como Taquaritinga do Norte, numa cidade como Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, ele sofre muito, porque ele vai andar pelo meio da rua, porque as calçadas e os próprios prédios públicos não têm. A Prefeitura de Taquaritinga do Norte, por exemplo, é difícil acesso, além de ser longe, para o idoso ir lá é uma dificuldade, que é uma ladeira, não tem a preocupação. Infelizmente, não tem as cidades no Brasil, elas não se preocupam em atender bem, elas vão crescendo e infelizmente o idoso é esquecido, né? Calçadas adequadas, ruas adequadas, entradas de edifícios com rampas de acesso, né? E assim sucessivamente. É claro que tem, você vai no Banco do Brasil, Santa Cruz tem, entendeu? Mas é muito pouco acesso adequado para o idoso se locomover, ou a pessoa com deficiência física. Infelizmente, isso é um direito do idoso, mas as cidades não estão preparadas para isso, né? Os critérios de financiamento também têm que ser de acordo com a aposentadoria, né, do idoso e assim sucessivamente. Então, o idoso tem um monte de direitos e que a gente precisa de cobrar, precisa de exigir, porque se a gente não cobra, a gente não exige, olha, as pessoas vão embora, né? Sempre essas unidades imobiliárias do governo, que às vezes quando são prédios, né, as destinadas, aqueles 3% destinados ao idoso, tem que ser preferencialmente no plano térreo. Para quê? Exatamente para evitar a questão da subida, né, o uso de elevador e assim e escada, né, num momento de falta de energia, lá vai, não tem elevador funcionando, lá vai o idoso subir escada. Então, se ele morar no térreo, isso é lei, né, gente? Então a gente tem que entender isso, né? Não é ruim isso, muito pelo contrário, é bom. O idoso, geralmente esses programas habitacionais, que acho que começou no governo da presidente Dilma, que é Minha Casa Minha Vida, elas são casas, né? Pelo menos aqui. Então essas casas, elas são planos, ok, e que as pessoas têm acesso. Agora, quando é construção de prédios, cidades como Rio e São Paulo, também os prédios, os primeiros andares ou as unidades no térreo são destinadas ao idoso, ok? Então, tem outros direitos que eu vou falar na próxima semana, no próximo vídeo, né, sobre os direitos do idoso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o direito do transporte. Esse é um problema bastante
complexo, eu estou com um pouquinho de tempo aqui, meu vídeo está 10 minutos, mas eu não quero entrar num novo assunto que eu sei que eu vou gastar mais tempo. Então, vou me despedindo por aqui, espero que tenha atingido meus objetivos e o de vocês também, que vocês tenham colhido alguma informação útil e que vocês comentem, ou façam um comentário, se inscreva no meu canal, né? E não esqueça de passar para uma amiga, para um amigo, para que a gente possa cada vez mais melhorar nosso canal de comunicação. Ok, gente? Até a próxima.